Então vamos lá, gente, para as considerações finais. 5 minutos. 3 minutos? Bernardo, 5 minutos para o Bernardo, 5 minutos para o Lúcio. 5 minutos vai ser difícil. É. Vou ter que transgredir a ordem. Bom, primeiro para contribuir sobre o debate do estatal ou público. Acho que nós temos que combinar as duas palavras. Por quê? No Brasil, por exemplo, nós temos várias empresas estatais que não servem para nada. Ou servem para coisas muito ruins. A Embrapa é uma empresa estatal que produz transgênicos. Adianta ser estatal e produzir transgênico? Não, tem que ser estatal e ter controle público. Acho que combinar as duas coisas. Acho que só falar público fica insuficiente pelo conceito neoliberal de público não estatal, né? Eles dizem que a farmácia popular é pública, por exemplo, porque tem dinheiro público, que o ProUni é vaga pública, né? Então, acho que tem que combinar as duas questões. Sobre a questão do financiamento, acho que o Lúcio está certo, nós temos que não deixar o dinheiro para a área privada, mas acho que mesmo para a área pública ainda precisa aumentar o dinheiro. É muito pouco investido, é 5% do orçamento federal, contra 36% que vai para a dívida externa. Também, nós quando reivindicamos na reforma sanitária, eu falo nós no sentido histórico, porque eu nem era nascido ainda, reivindicamos um mínimo de dinheiro, e esse mínimo virou o máximo, quer dizer, nem esse mínimo é investido, e a gente reivindicava ele como mínimo, mas que o dinheiro para a saúde deve ser prioridade. O dinheiro para a saúde deve ser conforme as suas necessidades, não ali um percentual já pré-estabelecido. Então que o percentual fosse o mínimo. E esse percentual hoje nem é o máximo, né? É o máximo sob muita maquiagem. Acho que tem alguns temas que a gente pode trabalhar como sendo na área da saúde, são temas importantes. Acho que o tema das drogas é um tema que a gente tem que trabalhar no âmbito da saúde. Debater os CAPs, o CAPS-AD, vou me concentrar um pouco mais nisso depois, fazer uma fala mais sobre saúde mental. Outra questão que nós temos que tratar como uma questão de saúde é o esporte. Nós temos que parar com essa coisa que o esporte é vida, alegria e emoção e transforma a vida do cidadão. Nós estamos agora na Copa e depois tem a Olimpíada, porque faz esporte. O esporte de alto rendimento não é saúde, gente. Não é promoção da saúde. Esse esporte aí, dos jogadores de futebol, dos atletas olímpicos, esse esporte não é saúde. Nós temos que inverter a lógica e investir no esporte como questão de saúde, que é o esporte de âmbito coletivo, é o esporte que todo mundo possa fazer e não só os melhores de cada área. Eu nunca pude jogar futebol, porque eu sou perna de pau. Aí nunca ninguém me convida para jogar, nunca tive espaço no time do colégio, nada, na faculdade. Né? Só porque eu sou perna de pau. Não tenho direito a fazer esporte, não porque eu sou perna de pau. Né? Então, o esporte é tratado só os bons lá. Né? Parece uma coisa meio de Esparta, que os que nasciam deficientes já eram eliminados da sociedade, que tinha que ter os bons para o exército. O esporte no Brasil funciona dessa maneira espartana. Né? Só os bons podem fazer esporte. Os medianos, os deficientes, os demais não podem fazer esporte. Então, acho que temos que tratar o esporte como uma questão de saúde, se contrapondo a essa política esportiva brasileira que beneficia apenas o esporte de alto rendimento. Nós temos que também dizer que nós não queremos ter doente. Acho que está corretíssimo o debate da assistência, mas nós temos que dizer que a nossa pauta é não ter as doenças, é evitar as doenças, é ter um sistema societário para imitar o LIP, né? Que evite as doenças. Né? Então, por exemplo, na área do trabalho, quantas não são as pessoas que ficam doentes para conseguir trabalhar, que usam drogas para conseguir trabalhar? Não só as drogas, álcool, cocaína, né? Mas quantos não são os trabalhadores da INSS que trabalham na base do Tilenol para aguentar as dores nas costas e as dores nos dedos por estarem digitando o dia todo em cadeiras não confortáveis, né? Isso não é trabalhar drogado? Trabalhar com Tilenol? Eu acho que nós temos que debater a qualidade também do trabalho. Quantos não são aqueles que, por seu trabalho ser alienado, como diz a marchinha de carnaval, do pedreiro Valdemar, que constrói muita casa e não tem casa para morar? Quantos não são esses pedreiros que, para aguentar esse sofrimento de construir casas com piscina e ter que morar num barraco, não
usam do álcool para conseguir trabalhar, para conseguir manter o trabalho, e tantas outras profissões que o uso do álcool atinge níveis altíssimos, né? Cortadores de cana, porteiros, taxistas, pedreiros, que só conseguem trabalhar na base do uso de drogas. Então, acho importantíssimo a política de saúde mental nesse sentido. Mas temos que lembrar que não adianta ter o tratamento de saúde mental se as condições sociais que fazem aquela pessoa a usar o álcool e a usar a droga não mudarem. Então, a gente ali minimiza o uso da droga, mas ele volta para casa, ele continua desempregado, o filho continua indo mal na escola, o time de futebol dele continua perdendo, aí o cara volta a usar droga, não tem jeito, né? Então, também a política de saúde mental tem que estar associada sempre na perspectiva de uma sociedade não capitalista, de uma sociedade socialista. Não tem saúde mental no capitalismo, com trabalho alienado, com 44 horas de jornadas semanais. Acho que um bom tema também de debate na área da saúde é o debate do crescimento econômico. Nós vemos muito o governo Lula dizer que cresceu 7%. Mas nós temos que lembrar que é esse crescimento econômico que gera as doenças relacionadas ao trabalho. É esse crescimento econômico que leva os trabalhadores a sofrerem com alergia, com outras doenças relacionadas ao trabalho. Então, acho que é um debate importante também para nós da saúde fazermos sobre o crescimento econômico. Que esse crescimento econômico não nos serve e não é a nossa pauta. A nossa pauta é contra o capitalismo e não por mais capitalismo, né? O crescimento econômico cresce a economia e cresce os absurdos sociais. São Paulo é uma cidade que cresceu daquele jeito não porque tem crise no capitalismo, mas porque teve crescimento econômico. Aí cresce aquela cidade daquele jeito lá. Então, esse crescimento não nos serve. Esse crescimento gera cidades como São Paulo e gera trabalhadores doentes. Acho que o que tem aí várias pautas que a gente pode se debruçar melhor. A questão das 30 horas e da estabilidade de emprego, né? Aproveitar para falar que no Paraná, um companheiro foi demitido da Secretaria de Saúde onde ele trabalhava por ter intervido na Conferência de Saúde Mental do município contra um hospital psiquiátrico, né? Companheiro, inclusive, que participou lá do nosso seminário, o companheiro Eduardo. Então, ainda acontece esse tipo de coisa, então precisamos garantir uma qualidade no serviço, a estabilidade do emprego, as 30 horas semanais. Acho que outro debate é sobre as residências médicas, né? A situação que está isso hoje de uso de mão de obra barata. Tem a pauta dos hospitais universitários, o governo tem um grande projeto agora chamado REUF, que vai precarizar ainda mais a situação dos hospitais universitários, né? Os hospitais universitários têm uma dívida de 500 milhões acumulados, 46 hospitais universitários, são hospitais importantíssimos, né? Apesar de serem 2% dos hospitais, fazem 10% dos transplantes, tem alta tecnologia instalada, nós temos que ter uma política também para os hospitais universitários. Outro debate é sobre a questão da multiprofissionalidade na saúde, e aí entra o debate do ato médico, né? Acho bem levantado pelo LIP, a importância da defesa da equipe multiprofissional. Eu, como sociólogo, reivindico a entrada do sociólogo na equipe multiprofissional de saúde, né? Acho importante. Acho a luta antimanicomial importante. Realmente é diferente de acabar com os leitos. Inclusive, a proposta da reforma psiquiátrica prevê o CAPS 3, né? Se não me engano é o CAPS 3, que é para ter pequenas internações, né? O que nós somos contra é aquela internação de pessoas que estão há 40, 30, 25 anos internadas. Isso que não dá para acontecer, né? Então, temos que investir na rede substitutiva, CAPS 2, CAPS infantil, CAPS AD e o CAPS 3 para pequenas internações, né? Também investir na redução de danos por causa das drogas e não no absenteísmo. Acho que é uma política importante. Acho que debater uma política para os agentes comunitários é importante. Maceió, capital do estado de Alagoas, para vocês terem uma ideia, tem apenas 25% da população coberta por programa de saúde da família. Então, é preciso ampliar o programa, ter de verdade esse programa, cobertura integral.